É coisa nossa isso de batucar. Toma cuidado quando for falar. Batuque não é bagunça, axé não é bem music. Com a história que ninguém te conta, pergunta aos tambores e virá a resposta. Tem mandinga na marcação, comunicador, convocação. A linguagem que a gente toca, toca primeiro no coração. Reverbera no corpo a batida imbatível dos tambores. É coisa nossa fazer batuque incomodando os senhores, acomodando os clamores. Atenção ao próximo comando que vem da maestria. O depois também é ancestral para quem luta todo dia. Respeita a cadência do nosso manifesto, escuta a levada do nosso protesto. Batuque não é bagunça, axé não é bem music, é coisa nossa, visceral, energia, coisa e tal que não explica o dicionário e vai descendo os calçadão, ocupando as avenidas, o povo tudo organizado. Estudante, trabalhador, indígena, preto, pardo. É o Brasil popular, é o levante popular, é bateria versão na luta desde dentro do barracão. Pode chegar se você quiser denunciar a opressão. É África, é Brasil, Bahia, Rio e muito mais. É popular ou não será. Batuque revolucionário, axé de Minas Gerais. Meu nome é Daniel, eu sou de Juiz de Fora, sou militante do Levante Popular da Juventude, uma organização de jovens, nacional, que organiza jovens nas universidades, nas escolas, nas periferias. A gente acredita muito que a cultura é uma forma muito importante para a gente poder conseguir organizar as pessoas, que está dentro do nosso método, inclusive, que é a agitação e propaganda. A gente identifica que existem formas melhores de conseguir mobilizar as pessoas, para se juntar a gente nessa luta por um país melhor, por um mundo menos desigual. E dentro da agitação e propaganda que a batucada se encontra, A gente acha, como eu já disse, que a música, a cultura são fatores importantes, para poder convencer e instigar as pessoas a lutarem. E a batucada para nós está muito nesse lugar, Porque para nós não é só chegar lá e tocar o instrumento, Para nós tem um sentido político também, Da construção desse espaço, que é onde que muitas pessoas chegam, na organização através das oficinas de batucada, ou quando vem o Levante tocando a batucada em algum ato, ou alguma coisa assim do tipo. Na construção das nossas paródias também, que sempre tem um objetivo mesmo de mobilizar as pessoas ou de avisar o que está acontecendo, de alertar as pessoas sobre qual é o cenário político que nós estamos vivendo. E também não só de falar coisa ruim, mas nas nossas músicas também a gente fala qual que é a saída que a gente tem para esse mundo também que a gente está vivendo, E a batucada para o Levante, ela tem esse sinônimo de organização, que é onde as pessoas chegam lá para aprender, mas também para poder ensaiar também, Quem já é músico vai tocando sempre, mas as pessoas que querem aprender vão lá, aprendem, A gente sempre prioriza por ter uma periodicidade nas nossas oficinas, Porque é onde que a gente vai se tornando melhor mesmo, dentro da música mesmo, Tocando mais os instrumentos e tudo mais, mas também se experimentando na construção das paródias e também chamando as pessoas para poder fazer parte, para poder se engajar na luta junto com a gente, Porque a gente acredita muito e entende, que assim como em outros processos revolucionários, a cultura e a música têm um papel fundamental na evolução da consciência das pessoas. Bom, eu sou a Lorne, eu nasci em São Paulo, mudei para Piedade do Rio Grande quando eu era nova, depois vim para São João del Rei para fazer faculdade e aqui fiquei. Sou professora de História na Rede Estadual de Ensino, sou militante do Movimento Brasil Popular e faço parte do Sindiúti, que é o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação. Eu participo da Batucada desde 2023. Ela foi criada em 2022, no processo eleitoral do Lula, E eu entrei no ano seguinte. Estou até hoje.
porque, se eu não me engano, eu entrei depois do Carnaval de 2023. Então eu vi o movimento do Carnaval e isso me deu um ânimo de entrar. Toquei no Carnaval de 2024, foi muito bom. A gente tocou no pré-Carnaval e depois a gente fez um aqui na Rua da Cachaça no Carnaval. A gente escolheu uma data e a gente tocou. Foi muito bom. É muita empolgação. O pessoal vai com as camisetas, cada um faz a estilização, coloca brilho, coloca muita coisa. Eu acho muito legal. Então, a batucada, como ela nasce daquele movimento da eleição do Lula contra a extrema-direita de Bolsonaro, então ela surge como um movimento para trazer a cultura para dentro da política, né? Muitas vezes as pessoas não gostam de política, se dispersam, mas a questão cultural ela é importante também para fazer uma animação em relação aos conteúdos que já são pesados, que é a questão política do país, né? Já é uma coisa pesada. Acho que a batucada traz um pouco de leveza, né? Você pode militar e se divertir dançando ao mesmo tempo ali. Então eu acho que a batucada tem esse papel de agitar, porque, por exemplo, no 7 de setembro a gente tem o Grito dos Excluídos, que é um evento político para fazer esse paralelo com a ideia de 7 de setembro, independência para quem, sendo que a gente tem uma grande parte da população que está excluída dos seus direitos, de políticas públicas. Então, num movimento comum, a gente tem, não que não seja importante, mas as palavras de ordem, os militantes dos seus grupos fazendo relatos, falando. Mas quando a batucada participa, ela chama atenção, né? Porque aí as pessoas falam, aí faz um revezamento de fala com música. Então quebra, para não ficar aquele evento muito maçante só de fala, né? As falas são importantes, mas quando mescla com a música, dá aquele peso assim que eu acho bem legal. E necessário, aliás. E chama atenção, né? Teve um evento que a gente participou, e aí a gente fez um cortejo no final do evento, saindo lá do Campo Santo Antônio até aqui na Rua da Cachaça. Então a gente andou por algumas ruas da cidade aqui, e as pessoas saem na janela, né, colocam o rosto ali na janela, observa, tira foto, quem tá passando dá uma sambadinha também, dança um pouquinho. Então chama atenção e dá um pouco mais de gás para a cidade, assim, né? Porque às vezes a gente passa assim, em São João, tá tudo tão parado, e aí a batucada traz um pouco de música, nem que seja momentâneo no trajeto. Eu sou Ana Paula Tostes. Tenho 26 anos, sou natural de Barbacena, né? Nasci em Barbacena, mas eu moro aqui em São João desde 2017, assim. O meu pai tocava bateria, ele era baterista, e o meu tio, que foi a pessoa que me ensinou, né, mesmo a tocar o instrumento, ele tocava em escola de samba, ele foi um dos fundadores de uma escola de samba lá de Barbacena que chamava Tijuca, e foi através dele que ele ensinou eu e todo mundo da minha família, todos os meus primos, todos os meus tios, meu pai, a tocar pandeiro primeiro, depois tantã, triângulo. Bom, na batucada popular eu dou aula, né, eu dou aula de percussão, também rejo, né, então estou nessa função de regência, né, nas apresentações, na hora do ensaio. Também estou na função de pensar os arranjos, né, para as músicas que a gente toca no carnaval, na festa junina, que são eventos que a gente sempre constrói, né, uma coisa assim. Eu não estou sozinha, tem muita gente por trás da batucada. São muitas pessoas. Basicamente, a maioria das pessoas, não vou falar a maioria, mas uma boa parte dessa galera, né, que constrói a batucada é uma galera da militância, principalmente do Movimento Brasil Popular, do Levante Popular da Juventude também, a galera do sindicato, né, principalmente dos professores aqui da UFSJ, mas também do Sindiute. A maioria das pessoas que constroem a batucada, né, que estão lá, por exemplo, no ensaio aprendendo, tudo mais. A maioria das pessoas são professoras, a maioria da batucada, né, de pessoas batucadas são mulheres, uma boa parte, né, da batucada, né, não toda, mas é LGBTQIAPN+. A batucada, ela, para além dela chamar muita atenção,
ela é uma ferramenta de agitação e propaganda. Então, basicamente, ela consegue, de forma simples, fácil e rápida, muitas das vezes comunicar qual que é a mensagem que a gente quer passar enquanto movimento, né? Então, acho que ela faz essa função mesmo de agitação e propaganda, de chegar mais fácil, porque começa a tocar, todo mundo já olha. Então, qual que é a mensagem que essa batucada está passando, né? O que a gente quer falar através dos cantos, através do nosso toque. As batucadas, elas são muito importantes porque, primeiro, é um espaço de aprendizado, né? Então, a gente está ali para aprender a tocar um instrumento, que não é só tocar um instrumento, né? Mas, enfim, a gente se organiza e a gente sabe que a organização ela é um ponto principal, assim, para a gente poder estar construindo o que a gente quer para o Brasil, enfim, para o mundo, né? Acredito que as batucadas, ela tem essa função mesmo de organizar essa galera, fazer com que a gente tenha força mesmo para a gente poder bater de frente com aquilo que está negativo para a gente, né? Eu acho que o nosso conflito mesmo é com essa parte dos vizinhos, assim, de achar que tá atrapalhando, o som é alto, a hora que a gente toca. Mas muito por um preconceito também, eu acho, de muitas pessoas, né, de ver isso como uma coisa errada, uma coisa ruim, de ser um batuque, né? Porque antigamente, né, esse termo batuque era usado para tudo que era ruim, assim, digamos, né? Era uma palavra ruim para falar que as pessoas negras, né, periféricas, enfim, que tudo que eles faziam, né, obviamente, basicamente era considerado batuque, barulho, baderna, e era proibido. Não sei, acho que é importante enfatizar uma coisa que eu sempre falo, na verdade, que dentro desses espaços que a gente ocupa enquanto mulher, a gente passa muito pelo machismo, né? A gente sofre, né, muito machismo, e o machismo ele está muito presente, inclusive, nesses espaços. Das pessoas mesmo não valorizarem o nosso trabalho e acham que porque é uma mulher que está tocando um instrumento de percussão, ela não pode fazer isso, ou ela não tem capacidade para conseguir organizar muitas pessoas, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu sempre falo, porque é uma coisa que está presente desde quando eu comecei, assim. Meu nome é Juliana, eu tenho 31 anos. Eu sou de Barbacena, Minas Gerais, mas atualmente eu moro em São João del Rei, também em Minas, né, pertinho. Então, eu comecei no início, como todo mundo, né, a gente começou tocando os instrumentos. Então, comecei aprendendo com a Ana todos os instrumentos. Eu já tinha alguma noção de ritmo, porque meu tio, a gente viu o tio tocar pandeiro, essas coisas, então a gente já pegava sempre para tocar, né? Nada profissionalmente, só assim. E aí eu entrei para a banda, porque eu sempre tive uma relação com o canto popular. Começou com a questão política mesmo, né? Que foi dos atos, assim. A gente tava ali com o pessoal, né? Também lá, tava com carro de som e tal. Mas o pessoal não para ver a gente, tipo, é como se a gente fosse nada, né, assim, tipo, e a gente pensa, nossa, a gente precisa, talvez seja o momento de fazer mais barulho, assim, né, e aí depois essa coisa de juntar para ser um grupo de estudos, pra gente fazer outras coisas também, foi também muito bacana, assim, porque a gente percebeu que a gente conseguia fazer junto. Com a ajuda da Ana foi possível, assim. Eu acho que é isso, assim, né? A gente pensar que a gente consegue, em coletivo, junto, pelas nossas pautas e defender as coisas que a gente quer defender, assim, né? Acho que isso é motivação pra gente continuar. Eu acho que a batucada como um todo é super política, né? Atualmente a gente tem uma batucada composta majoritariamente por mulheres. Já é uma coisa muito legal, né? Primeiro por ser batucada já é super político na minha cabeça, né? Assim, a gente juntar diferentes pessoas pra gente poder fazer música, pra gente poder falar de política, pra gente poder participar de ato, pra gente fazer apresentações artísticas. Então, enquanto arte, né? Enquanto pessoas que estão ali se encontrando, para mim também é política. Eu acredito que a gente poder, lá dentro, ter a liberdade
e falar sobre nossas vivências, assim, entre nós. Conhecer cada pessoa ali, saber quais são suas vivências, ajuda muito a gente a pensar fora da caixa, né? Começar a pensar no outro, quem são as pessoas que estão na batucada, por que não estão outras pessoas na batucada, né? Eu acho que contribui muito para a formação e levar essa arte. É uma mulher regendo, que acho que já é algo que assim, as pessoas geralmente não veem. Então, já ver a Ana assim, às vezes a gente sempre vê assim, uns olhares assim, de uns homens, principalmente de homens, de tipo assim, será que a Ana e essas mulheres, né, vão conseguir fazer acontecer? E é legal assim, observar o rosto mudando assim, dessas pessoas. Há uma mudança, ainda que seja pequena, e eu acho que vale muito a pena assim, ter o grupo lá para a gente poder assim, trazer pelo menos, nem que eu não estou falando que a batucada nossa, a batucada mudou o Barbacena. Não, né? Sei lá, né? Mudou o olhar das pessoas, né? Eu acredito sim que há pessoas que pelo menos conseguiram ter alguma reflexão. Eu acredito que a gente é um ponto de resistência. As pessoas precisam ver que existem essas pessoas, que existem essas pautas, que a gente quer falar sobre arte, a gente quer falar sobre política. Bom, meu nome é Amanda, tenho 29 anos, sou jornalista e moro em Barbacena há 5 anos, mais ou menos. Sou de Barroso, mais interior ainda, né? É uma cidade perto, tem 20 mil habitantes. Bom, eu sempre tive vontade de aprender percussão e sempre tive vontade de estar nesse lugar que é uma comunidade, né? Eu conheci a batucada através de amigas que já tocavam há algum tempo, há uns 2 anos. E eu estava nesse momento de querendo me conectar com a cidade. Eu não estava feliz aqui, justamente por sentir falta de estar próximo da arte mesmo, de pessoas, e não só trabalho e estudo. E eu sentia falta disso aqui, e foi onde eu vi na batucada essa oportunidade de, além de tudo, aprender música também, aprender sobre percussão, que é o que a gente faz lá, a gente estuda bastante lá na batucada. Eu acho que a comunidade que a gente criou, né, os amigos que a gente faz lá, que a gente se sente uma família, a gente sente que uma família tem. Eu acho que é isso, esse sentimento de pertencer a algum lugar. Você vai se sentir acolhido, acima de tudo. Cara, eu acho que não tem perfil, assim. Tem gente de tudo quanto é jeito, gosto e idade. A gente tem crianças, a gente tem idosos, mulheres, hoje muito mais mulheres do que homens. Mas pessoas que gostam de música, eu acho. Pessoas que gostam de música e que realmente querem estar num ambiente bacana ali, aprendendo. A gente toca tanto em eventos nossos, que nós mesmos organizamos, né? Então, por exemplo, carnaval é sempre certo que a gente vai fazer um evento nosso, e no meio do ano também a gente faz evento voltado para a festa junina. A gente vai sair na escola de samba, que o tema vai ser a favor da comunidade LGBT, e vai ter o bloco também que vai falar sobre mulheres pretas mineiras. A Ana sempre tenta trazer pra gente a origem, né, de qual música a gente está tocando, do ritmo que a gente está tocando, onde que ele é mais tocado, de que forma a gente vai expressar aquilo, né, de que forma a gente vai tocar, como não ser desrespeitoso com aquele ritmo. Eu acho que quando a gente está na batucada, a gente aprende muito sobre cultura no geral. A gente está sempre falando sobre raízes das músicas que a gente toca, da importância. Por exemplo, se a gente for tocar um Ijexá, a gente sabe que o Ijexá, ele é uma música que vem de matriz africana, afro-brasileira. Então a gente tem que conhecer a história da música para tocar com respeito. Batucada é muito Brasil, né? Eu acho que é isso, assim, é muito Brasil, traz muita cultura do Brasil, muito sentimento brasileiro mesmo, assim. Igual eu te falei, eu me sinto pertencente ali naquele lugar e, querendo ou não, um momento de lazer que as pessoas têm. Batuque, tambor, é muito sentimento, né? Então quem tá ali, tá dançando, tá se movendo,
tá tendo um dia legal, tá tendo um dia feliz, eu acho que isso também. Meu nome é Henrique Oliveira Guilhem, artisticamente conhecido como Rick Guilhem. Sou do Rio de Janeiro, na capital, tenho 40 anos. O Muvuca surgiu de um convite que eu recebi da Escola Olodum em 2018 para ir falar um pouco sobre as afromineridades no Novembro Negro em Salvador. Eu entendo afromineridades, todas as formas de cultura originárias de matrizes africanas que vieram para cá em Minas Gerais em período colonial. Os congadeiros, folias de Minas, todas as manifestações que aqui se desenvolveram, tendo sua matriz como África, né, as matrizes africanas, né, e aqui se difundiram, entendo isso como as afromineridades. O Muvuca busca salvaguardar também essas afromineridades, assim como os saberes dos blocos afros, e fazer uma interligação entre essas duas matrizes. Quando eu fui para Salvador, eu tinha uma perspectiva de montar um bloco de carnaval. Quando eu voltei para Juiz de Fora, eu vi uma carência que não tinha um bloco que tocava músicas relacionadas a blocos afro. Né? O Muvuca começou com um bloco de carnaval e depois a gente foi entendendo o que são de fato os blocos afros e a diferença que existe entre um bloco afro e um bloco de carnaval. E as pessoas que vêm tocar hoje no Muvuca, elas saem com um tambor para ir para as ruas, que os blocos afros são para as ruas, sabendo de fato o que estão tocando. O tambor, ele traz uma força significativa para dizer sobre coisas que a voz não fala. A gente precisa saber sobre as origens disso, sim, para poder manter o respeito e não criar um apagamento. Eu acho que a gente está muito cansado de ser apagado, a gente está muito cansado de ser desrespeitado, né? A gente precisa saber de onde a gente veio para saber para onde a gente vai, saca? Se a gente não tiver isso, a gente fica perdido. Eu acho que a principal inspiração vem da manutenção da essência do bloco. Assim, eu tenho várias referências de pessoas negras que chegaram no bloco com uma outra cabeça e hoje entendem a sua beleza, hoje entendem o seu lugar, hoje entendem o seu protagonismo. Não tem sido fácil, a gente tem alguns embates, mas a gente está chegando nos locais muito interessantes, assim, onde as pessoas negras que vêm participar de fato do bloco se sentem pertencentes, se sentem protagonistas da sua história. Eu acho que essa é a essência do bloco, acho que o bloco começou a partir daí. Eu tenho muito isso comigo, assim, buscar sempre essa palavrinha assim, que eu tenho usado bastante, até que é a salvaguarda, né? Onde a gente puder resgatar os patrimônios materiais, acho que é importante o Muvuca atuar sobre isso. Então acho que é importante a gente trazer essa ideia da salvaguarda dos patrimônios, né? É um crescimento coletivo, saca? É um crescimento que pertence a todo mundo que está ali atuando, sabe? Até as pessoas que já passaram antes do bloco e não estão mais hoje presentes, de alguma forma elas conduziram e aí fizeram o Muvuca chegar ao que ele é hoje, né? Se eu morrer, eu não quero que o bloco morra comigo, entendeu? Eu quero que o bloco permaneça, eu quero que outras pessoas venham, que botem as suas caras, que botem as suas ideias e por aí vai, saca? Então, e acho que isso estimula também, cada um se sente pertencente, sabe? Acho que isso motiva bastante, né? Ser pertencente de um lugar e construir esse lugar. Eu sou a Arlana, natural daqui de Juiz de Fora, musicista, instrumentista, cantora, professora e integrante do Muvuca. Eu tenho 27 anos. O Muvuca, para mim, é uma escola de muitas formas, por ser um espaço de aprendizagem assim, constante em relação à música, em relação a coletivo, em relação também à negritude. Então é um conjunto assim, de conhecimentos que eu consegui desenvolver e também colocar para fora dentro do Muvuca. Porque eu venho de um estudo musical, de uma prática musical cantando muito conservatorial. Então o estilo de música é muito diferente, a forma de cantar é muito diferente. E aí eu cheguei aqui no ensaio
dei de cara com 20 tambores e aquela galera toda tocando, um repertório bem diferente. E desde então eu não parei. Os tambores é um dos instrumentos mais antigos que a gente tem da humanidade. Então, juntar a voz, que é o primeiro instrumento, com o tambor, que também é algo muito ancestral, trouxe também uma conexão muito forte com a minha própria voz. E os tambores, eles vão trazendo uma ânsia assim de dentro, que parece que conecta com a batida do coração mesmo, e aí tudo vai se alinhando. Então a gente tem vários temas, desde a questão da parte da plenitude, desde a parte, né, de questões socioeconômicas, desde a parte do Brasil mesmo, falar sobre as belezas do Brasil, sobre as malezas do Brasil e por aí vai. Então vão ter músicas, né, que vão ser mesmo para botar a galera pra cima, que são alegres e tudo mais, que é para botar o axé lá no alto, a galera pular junto, cantar junto. Tem outras músicas que são mais para reflexão, para a luta que a gente tá aí diariamente. Eu acredito que o que mais motiva as pessoas a entrarem é a questão da identificação com o grupo. Porque a gente é um grupo muito heterogêneo, mas que tem essa questão central da cultura preta, do bloco afro. E também uma das coisas que o Muvuca se propõe é esse lado político com o bloco afro. Então, em conferências, em outros eventos, mesas de debate, a gente busca estar sempre presente. Desde a questão racial até a questão de gênero, de sexualidade, por aí vai. Eu acho que o Muvuca, ele é de extrema importância por ser um bloco afro, por reunir pessoas de vários locais diferentes da cidade, com vários tipos, né, de vida, de passado, de escolaridade, de educação, de inserção, né, política mesmo, principalmente porque carrega uma força histórico-cultural muito grande. Normalmente, a cultura afro é passada de forma oral. E a música é algo que cativa e que grava na gente de uma forma ímpar. Então, juntar essas duas coisas em um grupo, em um coletivo, é algo de suma importância. Então, através dos toques, através das músicas autorais, através das músicas que a gente pega de outros blocos e vai passando, a gente vai perpetuando essa questão da nossa cultura e da nossa história. Eu sou Gabs, eu sou aqui de BH mesmo, tenho 31 anos. Eu sou gestor do Abalô, um dos gestores. A gente tem uma gestão composta de 7 pessoas e além de gestor também sou baixista do bloco. Olha, eu acho que o Abalô-Caxi para mim, hoje, é uma representação do que um coletivo pode ser quando quer falar sobre direito à cidade, sobre direitos da população LGBTQIAPN+, e isso tudo de uma forma lúdica, né, que é o que a gente leva para o carnaval, no carnaval de rua, com os nossos cortejos. Então acho que o Abalô-Caxi é isso. Assim, hoje ele é mais do que um bloco de carnaval, ele está na cidade o ano inteiro e compondo o calendário de diversas ações, como a parada LGBT, como a marcha trans. Então a gente está inserido na cidade, tanto nesse ambiente da cultura, mas também nesse ambiente de defesa dos direitos, dos nossos direitos, né? E desde o início do bloco já era esse grande desejo, assim, a gente poder criar esse espaço de acolhimento, de vivência, onde a gente pudesse ser quem nós realmente somos, assim, sem medo de ser feliz. Eu entrei para tocar baixo ali no final do ano, então, e quando eu fui para o meu primeiro cortejo em 2019, e eu vi a imensidão daquilo acontecendo
eu virei e falei, caramba, é aqui que eu amo, é aqui que eu quero ficar, né? E eu quero poder fazer muito mais do que isso. Só de oficinas e ensaios, a gente tem no mínimo 12 ações durante o ano. E para além dessas ações, a gente está em vários outros pautas e calendários que são da nossa população, né? Então para a gente é muito importante ter voz, ter espaço, ter potência para poder falar sobre os nossos direitos, sobre que a gente é produtor de cultura, que a gente fomenta a cultura nessa cidade e que a gente é capaz de fazer muito por essa cidade. A gente traz muito retorno para essa cidade. Então que a gente tem que ser escutado, a gente tem que ser validado e não só uma política de vamos aceitar porque agora a gente tem que aceitar a população LGBTQIAPN+. Não. Nós somos cidadãos, nós temos direitos e deveres e a gente cumpre os nossos direitos e deveres. Eu sou a Gisele, eu sou de Passos, de Minas Gerais, tenho 31 anos. Durante a semana eu trabalho na assessoria técnica independente dos atingidos pelo rompimento da barragem de Brumadinho. O primeiro contato que eu tive com a batucada foi no Levante, depois a gente organizou uma charanga, que são as baterias universitárias, e aí as charangas universitárias são muito machistas, né? No sentido tanto das músicas, que reforça várias situações muito tensas, assim, né? E a gente resolveu construir, na época do Levante, uma charanga feminista. Então o objetivo foi charanga feminista mesmo. E aí a gente era uma bateria auto-organizada de mulheres, e aí a gente construiu paródia, construiu um cancioneiro explicando um zinho explicando o que é a ideia de uma charanga, o que é a ideia do feminismo popular. O Abacaxi é um bloco LGBTQIAPN+, em BH desde o seu princípio, 2016. Ele se construiu e é atualmente um dos maiores blocos da cidade e que coloca a pauta da diversidade sexual e de gênero, né? Colocando a gente, eu enquanto sapatão, sou muito feliz de estar conseguindo esse processo, sabe? Porque coloca a gente enquanto protagonista disso, né? A gente colocando a gente para jogo e construindo o que é o carnaval e construindo o que é essa ocupação da cidade, sabe? E aí eu estou na função agora da presidência da associação e também estou na regência de chão, né? Com a regência eu fico ali no meio da bateria, circulando, acolhendo os batuqueiros, as batuqueiras e batuqueiros, apoiando em qualquer situação, ajudando a gente conseguir andar no ritmo coletivo, né? Porque a bateria é sobre isso, é sobre a gente tocar em coletivo e fazer aquele som bonito, aquele som massa, aquele som gostoso que a gente faz junto. Eu acho que é uma experiência desafiadora e muito cabulosa mesmo, entendendo tudo que já existe na sociedade, né, que estrutura no patriarcado, no racismo, no capitalismo, a exclusão desses sujeitos que somos nós, assim. Então, é desafiador, mas a gente vem construindo para tentar romper com isso mesmo, no sentido de disputar esse projeto de sociedade, sabe? Então, a gente se identifica, entendendo que isso fortalece a gente enquanto sujeito, sabe? Não sou eu sozinha, não é a Gisele Sapatão sozinha, sabe? São todas as sapatonas dessa cidade. Eu acho que o que a gente traz, né, o que o movimento popular traz para o carnaval e o que o carnaval traz para o movimento popular são coisas que devem se somar e se conversar, no sentido da gente trazer essa forma da gente construir a nossa luta, sabe? A luta do povo ela tem que ser construída com alegria, ela tem que ser construída com carnaval, ela tem que ser construída com suor, ela tem que ser construída com tudo isso que o carnaval se propõe e que o movimento se propõe. Eu acho que as duas coisas se complementam e se somam, sabe? Em vários aspectos. E a gente se propõe a estar na rua e a construir junto a luta contra a LGBTfobia. Sempre tenta cutucar isso, sabe? No sentido do abacaxi para descascar mesmo, assim. Eu acho que é essa necessidade de ter um espaço para a gente se olhar, para a gente se enxergar e para a gente colocar que a cidade é nossa. Para a gente colocar que o carnaval também é o espaço da gente existir. Eu sou a Benô, Beatriz Vieira. Eu sou de São Paulo, capital, do Cambuci, mas eu fui criada aqui em Uberaba. Eu vim pra cá, muito, muito novinha.
Então eu me sinto muito mais mineira em Uberavense do que qualquer outra coisa. Sou há 10 anos mestre de bateria e trabalho com baterias e baterias universitárias há uns 14, 15 por aí. Hoje em dia eu participo como ritmista da bateria Malandragem, que é a Zebrinha, a bateria da Humanas, da UFTM. Já mestrei a bateria Malandragem no seu primeiro ano, nos seus primeiros momentos. E hoje eu toco como ritmista do Chocalho. E é massa porque eu tenho essa formação de mestragem em uma bateria que é uma bateria 90% composta por mulheres. E isso me ensina 3 coisas de extrema importância, assim. O primeiro é trabalho de grupo, né? Samba não se faz de uma pessoa só, entendeu? Um samba não é feito de um ritmista só, de um instrumento só. Então você precisa da coletividade. O primeiro passo para construir a malandragem foi entender que o samba é coletivo. O segundo passo foi entender que o samba é humano. Existe samba dentro de você, existe samba dentro de mim, existe samba dentro de todo mundo. A gente só precisa aprender as maneiras corretas, possíveis, de se acessar esse samba. Que você só descobre em comunidade. E terceiro, que samba não é lugar de ego. Se você tem um ego muito grande, cara, o samba vai te engolir, você não vai caber ali. Porque não tem como ter uma estrela numa bateria universitária. A bateria universitária é a estrela. O samba é a estrela. Se um dia chegaram na bateria universitária e falaram, cara, a gente vai criar vocês por um motivo muito simples, de que é de desmobilizar politicamente, hoje a bateria universitária ela traz uma outra realidade. Ela fala, cara, para por aí. O samba é um gênero musical político. E hoje, dentro das baterias universitárias, a gente luta por várias questões políticas. Por exemplo, aqui em Uberaba, a gente teve um bloco de carnaval LGBT, que foi composto por pessoas LGBTs de baterias universitárias, mas esse bloco também foi composto por uma antiga escola de samba de um bairro periférico da cidade, que é o Residencial 2000. E olha que loucura, mano, tudo isso só aconteceu porque a Miss Trans da nossa cidade naquele ano era uma mulher periférica do bairro do 2000. Aqui a gente também tem muitas ações sociais que são desempenhadas junto com alguns cursos da universidade, né? Em especial a galera da psicologia e em especial o pessoal do Levante, que já é um movimento que tem o cuidado nesse olhar, né? Vamos olhar para a periferia, vamos olhar para a juventude, vamos aprender a costurar os dois. E aqui a gente promove várias ações numa ocupação urbana que a gente tem dentro da cidade, que é o Estrela da Vitória, que também nos ajuda a ultrapassar os muros da universidade com essa politização de BU que a gente quer trazer. Pô, cara, o Estrela se compôs em um espaço que durante muito tempo foi ocupado por algumas pessoas de cultura cigana, e isso foi se espalhando pela cidade de maneira pejorativa. A grande questão é que, assim como o MST, aquela galera ocupou, resistiu e produziu. Foda-se, eu tô morando dentro de uma rotatória num espaço periférico da cidade, mas eu sei quem eu sou. A minha cultura tá aqui, ó. E isso incomoda o patrão, isso incomoda o ruralista, isso incomoda o dono da boiada. E eu acho que um pouco disso deve ser observado e aprendido pelas baterias universitárias. A gente quer muito que vocês se divirtam ao som que a gente produz, mas a gente esquece que o som que a gente produz, antes de tudo, é social e político. Então, enquanto eu tô aqui tocando meu tamborim, meu chocalho, meu agogô e fazendo samba, eu não tô só fazendo samba, eu estou escrevendo história. Porque o samba, ele não é só música instrumental, o samba é uma conversa entre o teu instrumento que chama e o teu ancestral que vem. Eu sou Tamires,
Tô morando em Uberaba há 5 anos, mas sou do interior de São Paulo, Itapetininga. Sou estudante de psicologia aqui da UFM, militante do Levante Popular da Juventude. Quando eu era criança, assim, eu vi uma bateria universitária e aí eu fiquei, nossa, que da hora tocar esses instrumentos grandão, né, que era surda, não fazia ideia. E aí fiquei muito com isso, assim, e desde a minha aprovação aqui na UFM, né, a primeira coisa que eu procurei foi a bateria do meu curso, assim, tipo, onde está a bateria do meu curso, pois quero fazer parte. E aí, quando eu cheguei nessa bateria, era uma bateria composta majoritariamente por mulheres, que já me chamou muita atenção, assim, eu nunca tinha visto uma mulher tocar surdo. Eu fiz parte da gestão da bateria da Transtorna por um bom tempo, assim, né? Onde eu fui vice-diretora, mestre. As meninas que fazem parte sempre também botaram muita fé nisso, sabe? Quando a gente chegava com esse discurso político, entender a importância dessa batucada política, né? Eu acho que é um perfil de mulheres, assim, que tem muita vontade e muita paixão pelo que fazem, sabe? Isso é uma coisa que sempre me marcou muito, assim, no Transtorno. Independente se era ali no núcleo da diretoria ou se era com as ritmistas num todo, eram sempre mulheres muito apaixonadas por tocar, por fazer parte desse lugar, por entender também essa questão política importante de estar junto, né, com a formação universitária, com a batucada universitária. Acho que a Transtorna é a parte mais divertida da minha formação, assim, a parte mais gostosa do que está sendo me formar na UFM, assim. Mas acho que foi onde eu me senti mais à vontade e onde deu sentido eu estar aqui, assim, sabe? O que a batucada mudou na minha vida. Nossa, eu acho que minha visão do que é a cultura, assim, e da importância da cultura como um agente de saúde, né? Um instrumento de saúde, na verdade. Essa noção política também do que é a cultura, acho que foi esse efeito prático que me trouxe, assim, porque me trouxe o contato com tudo isso, né? A batucada. Eu não sei se as pessoas têm dimensão, assim, se as pessoas da cidade têm essa dimensão, assim, dessa batucada, assim, mas acho que eu posso falar de um lugar onde a gente leva a batucada na rua mesmo, que é o Estrela da Vitória, né, onde a gente tá sempre fazendo atividades ali com a batucada, e ali é algo muito gostoso, assim, sabe, a gente vê as pessoas saindo pra ver, pra dançar junto, pra curtir, enfim, as crianças não podem ouvir um tá em qualquer instrumento que, tipo, já cola ali junto, então acho que ali tem um lugar muito acolhedor, assim. Eu acho que essa é de fato a melhor experiência que eu já vivi de batucada, de um modo geral, assim. A primeira vez eu acho que foi tão engraçado porque a gente convidou a Transtorna, convidou a Malandragem. Primeiro a gente chegou lá pra ver quais instrumentos tinha na cozinha, né? Porque, sabe, que é esse espaço de sociabilidade, né, do bairro, assim. Já tem alguns instrumentos. E aí as crianças começaram a chegar já ali, né, para querer saber o que era essa movimentação, o que a gente estava fazendo. E já começaram a tocar, porque lá tem atabaque, tem muita coisa assim, né? E já começaram a tocar e tal, então já foi uma primeira movimentação ali que foi muito divertida, assim, que a gente foi para fazer um trampo de limpar, né, limpando os instrumentos e a criançada já tocando, batucando, assim. E aí a gente tinha uma ideia de que a gente ia chegar lá e mostrar alguma novidade sobre batucada para crianças que são capoeiristas desde que nasceram, assim, que já nasceram capoeiristas, né? E aí a gente, vocês sabem que são esses instrumentos? E aí já chegaram, assim, eu não é nem que eu acho, eu espero e acho que a gente torce por isso, né? Que a gente vê que tem uma identificação. Então acho que juntar essa identidade com uma possibilidade de, tipo assim, isso faz parte de uma universidade, sabe? Tem um lugar pra mim ali. Bom, eu sou Nicole, sou regente do Bloco Viçosa, né? Eu sou de Rio Pomba, eu tenho 29 anos. Eu faço doutorado em microbiologia, estou quase terminando. Eu entrei no bloco em 2017 e aí eu entrei tocando alfaia. E aí agora eu sou atual regente do bloco. O bloco, pra mim, ele deu sentido assim à minha vida aqui em Viçosa, sabe? Porque eu lembro assim que quando eu cheguei aqui, a gente chega, né, pra estudar às vezes, como foi o meu caso,
E aí eu senti que quando eu encontrei o bloco, eu tive esse sentimento de pertencimento, né? Encontrei grandes amigos, fiz muitos amigos, aprendi várias coisas, conheci vários lugares. Então o bloco para mim é uma das coisas que faz sentido assim, eu viver. Inclusive a gente está para lançar um EP do bloco, nosso primeiro EP que a gente conseguiu por meio de um fomento também de uma bolsa cultural da Lei Paulo Gustavo. Gratidão, Paulo Gustavo, por essa possibilidade da gente lançar o nosso EP. A gente é um grupo, então a gente fala assim que o bloco, né, o maracatu, você não toca sozinho, cada pessoa tem sua função, né, tem seu instrumento. Eu acho que cada pessoa é muito importante assim para o bloco acontecer. Eu acho que a importância social do maracatu é justamente isso de ser uma forma de resistência, né? Então, assim, o maracatu ele foi criado a partir de coroação de reis congos. Então, né, era um movimento de resistência ali, né, dos negros escravizados. E aí, ali na coroação, eles tinham uma forma, né, de honrar os seus deuses, né, os seus orixás, a sua terra natal. E eu acho que o maracatu hoje, né, ele é uma forma de resistência mesmo. Tinha, né, um integrante dele, que é o Guilherme Padeiro, e ele que fez esse primeiro contato assim, com a comunidade quilombola lá de Airões, que tem, né, o grupo de congado deles lá. E aí, a partir de então, em toda a festa do Rosário que tem, já é um compromisso fixo do bloco, assim, um compromisso nosso anual, da gente ir para Airões e fazer o cortejo com eles, né, contribuir com eles na festa e fazer esse intercâmbio cultural mesmo, do maracatu e do congado. Isso vai fazendo sentido nas pessoas à medida que as pessoas vão ganhando ali uma bagagem do bloco, sabe? Então, com o tempo a gente vai entendendo que o maracatu nasceu da coroação de reis congos. E aí o congado nada mais é também, né, o festejo da Nossa Senhora do Rosário. É a coroação de reis congos. Então, é um laço em comum mesmo que a gente vê entre o maracatu e o congado. Então, muitas vezes a gente chega lá e, né, o congado nem sempre tem pessoas muito jovens, né? Então, às vezes pessoal mais idoso. E aí é engraçado, assim, quando a gente vai subir a ladeira, assim, eles colocam a gente para tocar. Então, a gente tá ali contribuindo, né? O meu nome é Antônio Matias Celestino. Eu sou conhecido como Mestre Boi. Eu sou nascido bem aqui. Nasci dia 18 de março, né, de 1950, né? Essa palavra mestre, se vocês me perguntar quem me deu ela, eu só posso dizer é Deus, né? Qualquer um de vocês pode se tornar mestre, né? O mestre é pelo trabalho que você vai fazendo, de repente alguém fala, o mestre Antônio, o mestre João, né? E eu, andando pelo mundo, né, eu comecei a ingerir a bebida alcoólica, né? Eu sofri um pouquinho, mas não sei, eu tenho muito a agradecer a Deus, eu não sei, está para frente. E eu pedi a Deus, se eu saísse fora da bebida, da droga, eu iria trabalhar na humanidade até a morte. Então já estou dentro já 41 anos, né, trabalhando nessa humanidade. E pretendo, né, ficar até a morte, né. Hoje está completando 136 anos, a banda de Congo do Zé Lúcio Rocha. E eu comecei a dançar o Congo aos 7 anos. Eu estou com 74 anos. Então, praticamente, eu estou com 67, né? Eu estou dançando o Congo. Olha, o mestre de congado, pelo trabalho ele vem fazendo. Não tem idade para ser mestre, não. Mestre pode ser com 10 anos ou 20 anos, vai depender o chamado que ele tem e o trabalho dele. Então o trabalho dele é obedecer e ensinar e respeitar, né? Ele tem que respeitar a menina, respeitar o menino, respeitar o velho, respeitar o novo. Então é preciso de amor, tem um pouco de amor, né? Não importa quem é ele nem quem é ela não, né? O amor, eu estou falando nele, é o amor de coração, né?
estamos precisando de mestre, né? E aparece aí mulher, a minha filha, né? Vinha bem, ela virou, resolveu ser caminhoneira. Fazer o quê, né? Mas pode ser tudo, não precisa largar Congo, não, mas aí não pode, né? Se a minha neta vem aí, ela vai bem, né? Já dá para ser mestre, né? A gente pede ajuda, né? O Maracatu chegou aqui em 2010, né? Aí perguntou se podia unir com nós, falei, seja bem-vindo, né? A caixa, ela é um instrumento, ela não tem sangue e nem alma, né? Mas ela tem, nessa batucada aqui, toca, né, algum espírito no bom, né? Toca na cabeça de nós. Isso aí mexe por dentro, né? Aí mexe com a alma, né? Mexe com o corpo, né? Às vezes a pessoa, ele vem aqui, todo ano ele vem, igual o grupo lá, ó. Começou a vir aqui, né? Aqui tem algo espiritual aqui, né? Segundo, né, eu que aprendi com meus mestres, né? Que se falar a escravidão acabou, não acabou não, né? Até os vícios que nós estamos escravos da bebida, escravos do cigarro, do adultério, né? Qualquer coisa nós tornamos-se escravos. Não traz só liberdade não, né? Traz amor também, traz alegria, né? Nós estamos cantando, né? A gente sente bem, né? A felicidade não está muito longe de nós, não. Nós saímos daqui, vamos lá para o Rio, São Paulo, caçar, vamos lá para o forró, para a balada, caçar a felicidade. Quando nós damos uma olhada no espelho, se nós pensarmos, está dentro de cada um de nós a felicidade, né? A congada não é só dançar congo, cantar congo, homenagem a Nossa Senhora do Rosário, é muito importante. É um resgate, é a fé, tem que ter fé, acreditar. E eu já pedi a Deus e vou pedir também nesse momento aqui, e não deixa a festa acabar comigo, viu? Não mata eu primeiro, porque enquanto eu estiver aqui, a festa não vai acabar não. Não vai acabar não, eu peço que não acabe comigo vivo não, né? Então nós não podemos desanimar, que Deus é maior, o problema é grande, mas Deus é maior, né? Eu não vou desanimar, Ele não vai deixar eu desanimar, alguém vem aí, nós vamos lutar. Agora, depois daquele convite para cá, a coisa piorou. A coisa piorou não é por causa da doença, não. A doença, nossa, é a mente do ser humano, né? O bandido anda armado, ele tem medo, o policial anda armado, ele tem medo. Qualquer um de nós, se botar uma arma na cintura, o nosso medo aumenta. Se vocês não estiverem editando, depois vocês põem uma arma e saem. Está escrito lá, se possível morrer, matar nunca. Então é a fé, tem que ter fé. Nós temos que ter fé, acreditar. Porque se tiver fé, não tem medo. Pra quando vier que suba a escada, não bate com o pé. Ô pai Chico, cadê pai Mané? Ô pai Chico, cadê pai Mané? Está lá na horta, apanhando guiné. Fala com ele, pra quando vier que suba a escada, não bate com o pé. Fala com ele, pra quando vier que suba a escada, não bate com o pé. Podemos ir? Foi? Vamos.